Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. E aí, pessoal, gente boa de Deus, que satisfação imensa poder estar aqui novamente. Eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Estamos no comecinho da 12ª temporada. Hoje Romanos capítulo 1, parte 2, episódio de número 940. Hoje a gente vai continuar falando do autor, de apóstolo Paulo. Leia lá o capítulo 1, escute os outros episódios, a introdução e o capítulo 1, a parte 1. Que tem muita coisa interessante para a gente refletir sobre a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Minha oração é que essa palavra te edifique, te transforme, te renove seu coração, te traga esperança para as lutas do dia a dia também. A palavra de Deus tem essa capacidade. Meus queridos, antes de a gente apreciar qualquer obra, nós gostamos de aprender tudo o que pudermos sobre o seu autor. O estudo dos Atos dos Apóstolos, que tem aí todos os episódios, se você quiser refletir, é a melhor preparação possível para o estudo dessa grande epístola aos Romanos. A história lá em Atos, contada por Lucas, que é uma continuação do Evangelho segundo Lucas, ele é um retrato do apóstolo Paulo, que vai preceder as suas epístolas. É de fato 1000 vezes melhor do que qualquer imagem que a arte possa produzir. Vamos começar como tema sugestivo com um esboço da trajetória do apóstolo, que nos auxiliará em reflexões subsequentes em todo o livro de Romanos, tá bom? Sobre a história de Paulo antes de sua conversão, a gente falou um pouquinho no episódio anterior. Nesses primeiros tempos, ele não era conhecido pelo nome de Paulo, mas sim pelo de Saulo. A mudança ela vai denotar o caráter cosmopolita que ele adquiriu como apóstolo. Era a palavra grega mais próxima do seu nome hebraico original. E embora fosse um judeu fanático, ele teria desprezado qualquer concessão desse tipo ou costume vigente. Mas uma vez que se tornou o apóstolo dos gentios, ele estava pronto para abandonar o título judaico e adotar o que lhe era mais próximo na língua mais falada. Foi uma bela concessão ao espírito da época. Mas agora nós devemos observar o seu local de nascimento, Tarso, uma cidade nada desprezível. Como ele disse ao comandante, Atos 21:39. Parece ter sido um centro cultural que quase se equiparava a Atenas ou Alexandria. Ele também tinha cidadania romana por alguma coincidência de seu nascimento nessa cidade que era procônsular. Não sabemos como seus pais haviam obtido esse privilégio, mas o seu filho fez um amplo uso dele posteriormente. Ao mesmo tempo, ele tinha uma pura ascendência judaica. Como ele disse aos filipenses, ele era hebreu de hebreus. Filipenses 3:5. A tribo de Benjamim, que forneceu o primeiro rei Israel, agora fornece um rei dos homens. Ainda mais famoso na pessoa deste segundo Saul. Seus pais, sem dúvida, o fizeram filho da lei. Aos 12 anos de idade, mais tarde providenciaram sua educação na capital judaica. E ali ocorre seu treinamento aos pés de Gamaliel. Isso significava a mais ampla cultura da capital, a ortodoxia do mais prudente tipo, como parece demonstrar a conduta de seu mestre no Sinédrio, Atos 5:38, 39. Paulo era um estudioso competente. Seu próprio testemunho comprova.
Sem falar do testemunho de sua grande carreira, pois ele fala de ter obtido êxito na religião dos judeus, mais do que muito dos meus iguais na minha própria nação. Gálatas 1,14. Havia um entusiasmo nele como um homem de ação. Parece que, deixando de lado a prudência de Gamaliel, ele se lançou com todo o ardor da juventude em uma cruzada contra os cristãos. As autoridades judaicas haviam percebido as vastas capacidades do seu instrumento e do posto secundário de guardar as vestes daqueles que apedrejaram Estevão. Ele ascendeu, por meio de um salto, a posição de arquiperseguidor e líder da empreitada, inclusive em cidades desconhecidas. Não só era, portanto, um fariseu ortodoxo e autossatisfeito, como também se tornou o principal homem de ação em seu partido, o homem de promessas abundantes. Sobre a conversão dele, ocorrida ali próximo a Damasco, que era o destino para o qual ele e seus companheiros se apressavam, quando eis que não muito longe da cidade ele se depara com uma luz intensa e ouve uma voz que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao perguntar o nome dessa pessoa brilhante e poderosa, ele descobre que se trata de Jesus, o cabeça, ressuscitado e glorificado do povo que Saulo perseguia, que apareceu para confundi-lo e convertê-lo. Agora, observemos sua conversão. Houve um trato pessoal do Senhor com o pecador. O pecador sente-se nas mãos daquele a quem prejudicou em sua própria pessoa e na pessoa de seu povo. A convicção do pecado nada mais é do que a sensação de dano causado a um Salvador inocente e amoroso. Paulo imaginava que Jesus havia deixado de ser um ser vivo neste mundo e agora se depara com ele sob acusação de perseguição. Como Adolf Monad disse tão belamente, Saulo se converte desde o dia, desde a hora, desde o momento em que, reconhecendo que é em si mesmo ímpio, indigno, perdido e para sempre privado de toda justiça diante de Deus, ele substitui o nome de Jesus Cristo pelo seu próprio em todas as suas esperanças de vida eterna e se lança sem reservas aos pés da cruz como um pobre pecador que não tem outro recurso no mundo senão o sangue do Cordeiro de Deus. Ele reconhece imediatamente a inutilidade de todas as suas esperanças anteriores e coloca Cristo no lugar antes ocupado por si mesmo. Paulo se coloca sob o comando de Jesus. Ele clama: Senhor, o que queres que eu faça? Doravante ele se torna servo, doulos em grego, de Cristo, pertencente e ordenado segundo a vontade de Cristo. E essa completa entrega de si à vontade do Salvador é o resultado prático da conversão. É um paralelo à entrega de Abraão. Quando ele começou a peregrinar com Deus, Paulo renunciou ao serviço dos principais sacerdotes e aceitou servir ao Nazareno, a quem eles desprezavam. E Paulo recebe de Jesus um novo ofício, quando ele vai cego para Damasco e espera finalmente lhe é dito o que deve fazer. Ele deve ser admitido pelo batismo na igreja cristã, ser cheio do Espírito Santo e ser apóstolo dos gentios. Atos capítulo 9, versículo 15 ao 18. Seu ofício muda de Saulo, perseguidor, para Paulo, o apóstolo. E o que significa ser um apóstolo? Significa fundar a igreja de Deus unicamente sobre o fundamento do Jesus ressuscitado. Significa ser testemunha da ressurreição de Cristo e de tudo que esse fato e doutrina fundamental representam para os homens. Um ofício grandioso, sem dúvida. E observe como Paulo ele se destaca de forma singular e distinta. Os judeus recebem 12 apóstolos, mas os gentios apenas um.
Como Davi, ele valia por 10.000 soldados comuns. E sobre a carreira posterior de Paulo, que a gente vai ver bastante nos próximos capítulos e episódios, ele começou a pregar Cristo imediatamente, apenas para testar sua habilidade. Mas não era sua intenção passar de uma só vez da publicidade da perseguição para a publicidade do ofício apostólico. Após sua conversão, Paulo se retira para a Arábia, vivendo um período de recolhimento e preparação espiritual que se estende por algum tempo. Uma fase discreta, porém decisiva de transformação. Gálatas 1,17. Não se trata de dizer que ele passou esse período, meses ou anos, alguns dizem 3 anos, em silêncio. Sem dúvida, onde quer que estivesse, ele fazia com que seus vizinhos sentissem sua presença e reconhecessem sua doutrina. Mas ele estava se preparando por meio de meditação fervorosa e comunhão com seu mestre para sua tremenda missão. Para todos aqueles que têm pressa em ingressar no ministério, a preparação paciente de Paulo certamente é uma lição significativa. Em seguida, nós o encontramos dedicando 14 anos a trabalhos missionários. Não podemos entrar nos detalhes de suas viagens aqui, mas elas foram sábias, pois ele escolheu grandes centros para que a luz do evangelho pudesse se espalhar a partir deles. Por fim, Paulo ele passou de aproximadamente 5 a 7 anos, não podemos ter certeza absoluta, em cativeiro, em Cesareia, Roma, desfrutando talvez de um breve período de descanso entre os 2 cativeiros romanos, mas encerrando sua trajetória com o martírio. Acredita-se que ele tenha nascido por volta do ano 7 da nossa era, convertido aos 30 anos de idade e falecido por volta dos 60. Ora, foi como apóstolo dos gentios que ele escreveu essa epístola aos romanos. Ele a escreveu apresentando seu conteúdo antes mesmo de visitar a igreja. Ele escreveu a de Corinto para apresentar à igreja que ocupava a metrópole do mundo o evangelho de Deus. Ele não se envergonhava desse evangelho, apesar da filosofia e da cultura da Grécia ou de Roma. Ele conhecia a filosofia do mundo e sentia que havia encontrado no evangelho algo muito mais sublime. Que a conversão e o apostolado de Paulo nos falem de seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus e de seu trabalho pessoal por Ele. Humilhemo-nos, como Paulo fez a caminho de Damasco, reconhecendo nosso pecado, nossas falhas. Aceitemos o perdão pelo precioso sangue do Cordeiro e que nosso clamor seja: Senhor, o que queres que eu faça? E o Salvador dará a cada um de nós uma missão como deu a Paulo. E nos reconhecerá como verdadeiros servos na realização de seus graciosos desígnios. Nós já temos alguma noção do autor dessa epístola, de sua origem, formação, conversão e trajetória subsequente. Agora nós avançamos para a segunda questão natural: quem eram as pessoas que compunham a igreja em Roma? Imaginemos então uma grande cidade com, supomos, cerca de 2 milhões de pessoas amontoadas. É claro, em um espaço muito menor do que o de uma cidade moderna. E dessas, metade eram escravos e a outra metade cidadãos. Mas a classe realmente influente ou dominante era uma pequena minoria. Os escravos serviam seus senhores, de modo que as oportunidades de ganhar a vida não eram tão numerosas quanto em nossa civilização moderna. Uma grande parte dos cidadãos devia ser composta por parasitas dos poderosos e beneficiários da caridade pública. Uma grande cidade, porém com vícios, pobreza, inúmeros males. E enquanto as melhorias do cristianismo ainda não eram amplamente conhecidas, essa era Roma. Mas sendo sede do governo e metrópole do mundo, naturalmente atraiu muitos
das províncias conquistadas, e entre estes haveria um bom número de judeus. A estes se associariam os prosélitos, homens e mulheres de origem gentia, ansiosos por aderir à fé judaica e se beneficiar dos costumes judaicos. A gente vai se aprofundar mais nisso nos próximos episódios. A trajetória de Paulo, meus queridos, de Tarso, revela que Deus não apenas transforma histórias, ele as redireciona para um propósito eterno. De perseguidor apóstolo, sua vida se tornou um testemunho vivo de que a graça pode alcançar, moldar e enviar qualquer pessoa disposta a dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E assim, quando a gente olha para o autor, nós somos conduzidos à mensagem, o Evangelho de Deus, que ainda hoje chama, salva e envia. No próximo episódio, nós vamos avançar juntos para entender quem eram os destinatários dessa carta, a igreja em Roma, e como o Evangelho chegou e transformou aquela grande e complexa cidade. Continue conosco. Será que nós temos permitido que Deus reescreva completamente a nossa história, como fez com Paulo? Nós estamos dispostos a trocar os nossos próprios planos pelo chamado de Cristo, custe o que custar? Vamos orar? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor Deus, assim como transformaste a vida de Paulo, transforma também a nossa. Que possamos reconhecer a nossa necessidade de Ti, render nossos caminhos e viver para cumprir o Teu propósito. Dá-nos coragem para obedecer, fé para confiar e um coração disposto a servir. Que nossa vida seja como a dele, um testemunho da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Já é demais. Eu te encontro no próximo episódio para a gente continuar meditando na palavra de Deus, tá bom? Um abraço. Deus te abençoe grandemente. Até breve. Tchau, tchau.